boa tarde. Opa! Família chegando para você aí. Ótima tarde para você. Sabe que essa quinta-feira eu cheguei aqui dizendo é cara de segunda. Ah, é? É uma quinta com cara de segunda. Feriado ontem, hoje batente de novo. Teve um domingo no meio da semana. Teve um domingo no meio da semana, teve. É isso mesmo. E ontem, em vez de eu descansar, fui fazer uma palestra numa cidade vizinha. Eu pensava, gente, eu tô no final de semana, amanhã de fato é uma segunda-feira. Não, era só um feriado no meio da semana. Mas linda tarde para você, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro que preparamos sempre com muito carinho para você. É verdade. Obrigado por abrir as portas aí da sua casa, viu? Sempre recebendo a gente no seu estabelecimento comercial, para você que está no escritório acompanhando aí pela internet, onde estiver, em outros países também. Beijo pessoal de Portugal que acompanha a gente por aqui também, pessoal da Angola. E nós temos Novo Tempo em Portugal mesmo. Nós temos canal, transmissão com programação local e outra parte da programação é a Novo Tempo. Eles estão assistindo a gente agora, Aleixo. E muita gente que não está assistindo pela TV, né? Verdade. Tem gente que fica só ouvindo também. Muita gente no YouTube que aí interage. E é bom que tem uma pessoa aqui que fica sempre procurando suas interações lá no YouTube. É muito legal quando você faz isso também. É verdade. Você é do tipo que pega feriado no final de semana e faz virar uma coisa só para você, trabalha que nem um louco na sua casa, como Pois eu? é. Por exemplo? Trabalhou, né? É um feriado, é hora de arrumar as coisas da casa, porque nem todos descansam no final de semana. Verdade. Verdade. E tem muitos que aproveitam o feriado para quê? Para tomar umas, né? É verdade. Para tomar umas, já que não vou trabalhar, véspera de feriado, o que faz? Aí vai lá, né? Deixa eu aproveitar, vou beber. Susto, eu tava contando do meu feriado, ele começou a contar do dele. Não é do meu, não. Eu não quis dizer nada, logo Ele não peguei quis a dizer vaga. nada, mas é Muita importante água. você dizer logo de cara do que você tá falando. Calma, calma. O Abinal não bebe bebida alcoólica, Não, fica de jeito tranquilo. nenhum. O que ele quis dizer é que é sobre alcoolismo que nós vamos falar hoje, não é, amigo? Acalma aí a audiência. É isso. No máximo um suco de uva, viu? Tá tudo bem, Suco de pastor. uva Você ficou assustado, né? Não, eu fiquei achando que se qualquer um de nós fizesse isso, ninguém ia notar a diferença. E agora, né? Se são já é assim, será que... Não, Somos assim sóbrios, imagine bêbados. Deus nos livre. eu fico sério. Mas nós vamos conversar sobre isso, vamos entender a dinâmica do vício. Darley, o problema aqui em casa ou na família não é com o álcool, mas é com uma outra droga, com uma outra substância. E será que existe uma dinâmica do vício para a gente entender como que ele se instala, digamos assim? Porque há pessoas que são mais propensas ao vício que outras. E para conversar sobre isso, nós temos a convidada do dia, Amanda Alcântara, que vem a brilhantar o nosso programa. E olha ali, ela está de verde no verde, o verde do Entre Família, bem-vinda. E temos mais o que por hoje, amiga? Falar em verde, coisa verde boa. hashtag, hoje uma certa rebeldia, né? Porque a Josi veio de outra cor agora. Jogou o uniforme. Jogou o uniforme. Jogou o uniforme do Resolvi mudar. Mas seja bem-vinda. Nos dá aquele sorrisão pra gente pensar no hashtag mais famoso do ano. Vamos deixar vermelha disso. Acabou de ficar vermelha. Poxa vida, dessa vez não passei pó no pescoço, então vamos maneirar na brincadeira. Gente, hoje no momento hashtag eu vou falar sobre as chuvas extremas no Rio Grande do Sul, como tem afetado a região de lá. Também aí atualizações da vacina da gripe. Agora, pessoas acima de 6 meses de idade podem tomarem a vacina, ser aplicada a vacina. Mas os detalhes, vocês já sabem, né? Só nosso momento hashtag. Quero saber das últimas notícias do que está acontecendo de fato no Rio Grande do Sul, 6 meses depois do que nós vivemos, acompanhando ainda que a distância, mas acompanhando o que ia acontecer ali. 6 meses passam e nós assistimos a mesma situação, ou talvez até mais grave. Queremos mais tudo notícias. indica, parece ser a mais grave da história, né? A gente vai acompanhar mais informações daqui a pouco. 10 cidades, as 10 cidades ontem do mundo que mais tiveram um índice alto de chuva, 8 estão no Rio Grande do Sul. Olha isso. Mas nós estamos fazendo um hashtag, né? Não, é porque parei é com o difícil, né? É hashtag difícil aqui. de ouvir falar disso e não fazer nenhum comentário. Mas nós vamos fazer aquela rápida pausa que você já conhece e já voltamos com você. Está começando o seu Entre Família. Dando uma olhadinha aqui no roteiro e hoje no programa, ainda num momento muito especial, nós vamos tratar de algumas abordagens diferentes que podem ajudar um alcoólatra a abandonar o vício. Fica com a gente, porque esse é o tema do dia e tem até perguntinha para você aí de casa, não é, Abinal? Verdade, tem pergunta, tem também um testemunho de alguém que era, além do álcool, consumia outras drogas, mas que está livre com a graça de Deus e vai contar um pouco do testemunho dele para a gente e até mesmo ajudar
você, ou quem sabe você amiga, o seu esposo, né? Ajudar alguém da família aí que passa por algum tipo de vício desses também. Tá ter bom? esperança, não é? Tem esperança, ter esperança também. Tem uma e vai pergunta ter mais que a gente ainda. tem que fazer hoje, né? Porque eu não posso não ser alcoólatra, mas eu estou lidando com pessoas e é um problema que não vai se isolar na pessoa que está lidando com vício. Quem lida com as pessoas também precisa de cuidado, tem todo o desgaste emocional, existem as estratégias. Fica ligado aí, porque se você tem um relacionamento com alguém aí, é o momento de você ficar atento, compartilhar também e dizer quais são as contribuições que a sua experiência pode estar ajudando para alguém também. Além do que, a gente vai afunilar, digamos assim, para o alcoolismo, mas se aplica muitas das palavras ditas dentro desse conceito de vício também para quem é viciado em açúcar, por exemplo, quem é viciado, sei lá, em maconha, cocaína, enfim, qualquer vício, ele tem uma raiz ali e vai servir para todos nós. Tem perguntinha para você, a sua interação é sempre muito bem-vinda e aquela que você vai mandar para a gente. Abinal, conta, qual é? Vamos lá, pergunta de hoje, falando sobre esse tema do alcoolismo, né? Tem alguém na sua casa ou que você conheça que é alcoólatra? Quer contar a experiência pra gente? Rapidinho, algumas poucas linhas, trazendo aquele resuminho. Conta pra gente, ou você que já venceu esse vício ou alguns outros vícios aí também e quer compartilhar o que te ajudou e pode ajudar outras pessoas também. Manda aqui no WhatsApp 129-8315-0249. Repetindo, 129-8315-0249. Se não tinha salvo ainda, já salva aí no seu celular para você todo dia participar com a gente. Fica difícil, então abre a câmera do celular, aproxima aqui do nosso QR Code, né? Se é difícil para gravar o número, e aí pronto, já vai aparecer um link, apertou nele, já vai entrar no WhatsApp, coloca lá em salvar, tá tudo certo e participe com a gente, tá bom? A gente poderia, assim, divertidamente falar só sobre como você pode avaliar a presença de um namorado a partir da dentição dele, mas nós vamos falar de outras coisas, porque a nossa diversão predileta agora é perceber as reações da minha amiga Josie Redneck. Eu sempre penso que tem gente nova na audiência que não entende nossas brincadeirinhas, né? É que na semana passada, fica o convite para você ir no nosso canal no YouTube, Entre Família, nós temos um canal lá. Todos os programas passados estão disponíveis. Ontem, inclusive, entrou o programa, este programa, em que eu dou muita risada, que é quando nós descobrimos que a Josemara tinha um costumezinho enquanto ainda era solteira, mas eu não vou contar para você, você vai lá no nosso canal no YouTube para saber por que ela fica vermelhinha quando a gente lembra disso, né, Aleixo? Aliás, se você for lá no nosso canal no YouTube, no Interplay, você vê mais coisas tipo essa aí. Tem a dancinha da Darlene também, tem a musiquinha. Lembra daquele dia, você assim, amiga, seu Bob morreu. Verdade. Seu Bob morreu. Tem gente que foi chamado pelo nome do cachorro e o cachorro que foi chamado pelo nome da pessoa. Tem muita coisa lá, mas também tem muita coisa séria. Né? Mas tem hashtag agora, porque senão ela não fala, né? Depois da vinheta. É tanto absurdo que a gente tem que ouvir nesse programa. Que olha, vou te dizer, Abinal, você, olha... Gente, olha, é lindo de ver depois, você dá mas não perca piada, né? E o bom é que a gente fica não conhecido pelo que a gente fala aqui. Né, atrás das abordagens sinceras, profundas. Não, é quando eu conto um segredo aqui, você fica conhecida. Você ficou conhecida pelo que você falou, sim, senhora. Foi você que falou. Nossa, ela depois disso falou, todo mundo olha os meus dentes. Ela quis dizer que ela vem como profissional, mas se torna conhecida pelo pessoal. É assim mesmo, amiga. A vida é quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos a vida. Mas agradeço muito ao Abinal pelo meu pescoço vermelho que ele desencadeou depois dessa revelação tão secreta que era. Mas, gente, realmente é muito bom. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, tem lá no YouTube para você se divertir e também se manter informado, que é importante. Começa o hashtag falando sobre as intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Tão significativas são as condições climáticas da região que o governador do estado, Eduardo Leite, declarou calamidade pública. O decreto ressalta os impactos das chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais. O decreto permanece em vigor por 180 dias. Segundo o governador, esse será o maior desastre da história do Rio Grande do Sul. Até o momento foram confirmadas 24 mortes, mais de 20 desaparecidos e 11 feridos.
De acordo com o último boletim informativo, já são mais de 14,5 mil desolados e desabrigados. Confira agora comigo na tela alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais e que realmente acabam impactando quando a gente assiste, quando a gente vê. Aqui, olha, já carregando ali no primeiro vídeo, carregando a casa, carregando o caminhão. É triste de ver morador ali vendo anos construídos, né? E se Deus quiser que a vida dessa pessoa que perdeu a casa esteja intacta, porque até então 24 mortes é um número muito alto, a atualização é muito alta. Também temos um segundo vídeo, gente, que mostra um pouquinho com áudio essa aflição dos moradores, que é o momento que cai uma ponte. Temos o áudio também. Ali, ó, pode ver que ela já vai separando, já vai saindo e cai. Que desespero, que perigo. Gente, o governador também pediu que as pessoas que vivem em cidades afetadas saiam de casa, pois nem mesmo o socorro consegue chegar a todos os lugares. Inclusive, as aulas da rede pública estadual já foram suspensas. Ao todo, aí são 19 mil pessoas que foram afetadas em 107 municípios gaúchos. E, gente, a previsão para hoje é de mais chuvas em grande quantidade. É triste de ver, né? Ficam isolados, não podem sair e correm um risco de vida também. Afetou muito esse estado. Me impressiona muito é que nós não estamos falando de encostas, nós estamos falando de aterros e não estamos falando de espaços densamente urbanos, onde você tem um problema, né? De muita da pavimentação não dá vazão para a água. Nós estamos falando de cidades com outro tipo de característica, né? É muita água mesmo, muita água mesmo. Conforme estava vendo, das 10 cidades que ontem receberam o maior índice de chuva no mundo, 8 estão no Rio Grande do Sul. Muita água caindo lá. Alto. E o problema, o risco também das barragens, né? A gente estava vendo ali as barragens correndo risco também, né? De romper barragens e tanto volume de água. E aí fica aquele medo, aquela insegurança geral, né? E a gente costuma dizer, nestas horas, o que foi feito entre a última tragédia e esta, não é? O que foi feito? Mas, ao mesmo tempo, eu chego a pensar, tem alguma coisa a ser feita de fato contra a natureza que já está num estado muito avantajado de destruição? Porque, de fato, são casas, mansões, são casas bem estruturadas, em lugares bem estruturados. Então, talvez nós já tenhamos passado do ponto de resgatar a vida nessas condições, né? Mas, de qualquer maneira, as políticas públicas, o treinamento, é preciso haver treinamento. Na lei está treinar a população para momentos de calamidade como esse, mas não há treinamento. Aqui no Brasil, em que momento nós vimos a população sendo chamada para um treinamento? Mas tem algo que é um treinamento particular também do nosso dia a dia para não se esquecer. Cuidado com jogar lixo na rua, cuidado com jogar lixo nos rios, no esgoto, enfim, porque de qualquer maneira acaba sendo uma contribuição também. Claro que estamos falando de algo macro, né? Verdade. Inclusive, até você falou, né, desse ponto aí, a gente está chegando, pesquisadores mesmo já disseram, estudiosos, que o nosso planeta já chegou num ponto que não dá para voltar atrás mais, né? Quase que irreversível, diante de tantas catástrofes naturais acontecendo, né? Causadas, boa parte delas, pela ação, como você comentou, né, pela ação humana. E aí, o que a gente pode fazer ou pensar diante disso, hein, pastor Aleixo? Mas também a gente tem um problema filosófico. Ou a vida e o respeito pelo outro é uma prioridade sobre todas as outras, ou essas coisas não vão acontecer. Nós estamos falando de um planeta e a gente não precisa ir para o Japão. Existe um país aqui do lado, o Chile, que está em cima de uma fenda das placas tectônicas e o país se adaptou aos terremotos. Então você tem o Japão, que os países eles preveem terremotos, preveem tsunamis e há uma estrutura de que vidas sejam salvas a isso. O nosso problema a enfrentar no sul do Brasil são enchentes e recorrentes. Então já está claro que essa enchente vai acontecer. No ano que vem nós vamos estar falando de chuva de novo. Mas tem que ter uma priorização sobre essa. Nós vamos parar de discutir quando a chuva acabar. Isso é um problema sério. E a gente assistindo, acompanhando os vídeos, a calamidade, gente, o coração apertado. Então, você aí de casa pode orar, como a gente aqui também pode orar por essas pessoas, para que
controle e que chegue ao fim dessa situação, para as pessoas poderem encontrar seus queridos e que não tenha mais morte, ou que Deus dê o amparo, o consolo necessário, né? Que é tão importante, o ajudando aí através da ADRA, que sempre está presente nessas calamidades. Mas, gente, seguindo aqui com o nosso momento hashtag, o Ministério da Saúde ampliou aí a vacinação da gripe para pessoas acima de 6 meses de idade. A medida começa a valer a partir de hoje. Antes, a imunização tinha como público prioritário os idosos, gestantes, trabalhadores da saúde, crianças de até 6 anos e povos indígenas. A ideia é responder ao aumento dos casos de gripe no Brasil, que tem lotado os hospitais. Agora, uma atenção aqui, por mais que tenha sido ampliado, são os municípios que definem as estratégias de acordo com o estoque da vacina. Então, essa nova ordem aí só não se amplia a região norte, porque lá já começou o ano passado. Mas aí, se o município da sua região, né, o seu município, vai disponibilizar a vacina, você já pode garantir para conseguir ficar imune aí à gripe que tem, como eu disse, lotado muitos hospitais, né? Tem deixado muita gente enferma. E eu fico por aqui, no nosso momento hashtag. Eu volto a próxima semana. Amanhã o Lucas está no nosso hashtag para poder falar atualizações a respeito das chuvas do Rio Grande do Sul e explicar um pouquinho mais do porquê está acontecendo e se vai ter fim, quando vai ter fim, né? E eu fico por aqui. Um beijão para você e até a próxima semana, tá? Tchau, tchau. Valeu, Obrigada. Josi. Até a Tava próxima, linda, hein, Josi? Linda, linda, linda. Beijo, meu amor. Agora nós vamos entrar no tema principal de hoje, que é sobre vícios e especialmente o alcoolismo. Vou receber a especialista do dia, doutora Amanda Alcântara. Seja bem-vinda. Vem direto da linda Ubatuba. Bem-vinda, meu Obrigada, amor. boa tarde. Fique à Boa vontade. tarde. Boa tarde, Seja boa bem-vinda. Boa tarde. Amanda, nós queremos saber sobre, como já dissemos, vício, especialmente do alcoolismo. Mas antes, conta pra gente, como é que se instala um vício? Como é que se estabelece um vício? Qual é a dinâmica dele, seja em que for? A gente precisa olhar um pouco para os padrões emocionais e hereditários. Algumas famílias vêm trazendo, né? Eu tenho estudado bastante sobre os padrões emocionais dos vícios. Existem padrões emocionais instalados também, comportamental, na hereditariedade dos dependentes químicos, alcoolistas, na codependência, que é um assunto que o pastor estava falando sobre a família. Então, é uma dinâmica biopsicossocial, né, genética também, fisiológica. Ninguém nasce querendo ser dependente. Claro. Né? Eu escuto muito isso, mas ele nasceu assim, ele vai morrer assim. Eu não acredito muito nisso, porque tudo vai depender dos hábitos em que as pessoas, o valor que ela dá ao álcool, ao consumo de droga, a qualquer compulsividade. É o valor que eu atribuo àquilo para me trazer algum benefício. Então, a genética, ela conta, mas ela não é primordial para desencadear. Tudo vai depender de como eu lido com as minhas emoções, como que está a minha dinâmica familiar. É claro que a gente começa com uma experimentação. Começa-se normalmente na adolescência. O adolescente, ele é impulsivo, ele é menos inibido, ele é desafiador, ele está na fase... E aí ele pode experimentar, ele pode dar um valor positivo, digamos assim, para este consumo, porque ali ele vai ficar... menos vergonhoso, ele vai... Talvez ser aceito no grupo. Vai ser aceito no grupo. Acho que o nosso maior problema está nos adolescentes. Nessa questão de mais propensos, porque eu falo muito isso para os adolescentes. Você nunca sabe como o seu organismo vai estar no dia. Porque tem pessoas que bebem durante um bom tempo e não desenvolve, propriamente dito, a dependência química ou a dependência alcoólica, né? O alcoolismo. Pessoas vão degustar de bebidas, de vinhos e vão ali tomar, vão degustar e vão embora para casa e tudo mais. A questão é que o hábito, aquele valor que eu atribuo ao beber, se eu estou triste e eu preciso beber para esquecer, isso ele se abre o campo para todos os vícios, todas as compulsões, porque ele tem um sistema compensatório neurológico. O nosso cérebro, ele vai funcionar de forma compensatória, ele vai atingir os neurônios, ele vai modificar o funcionamento natural, principalmente, pastor, quando começa na adolescência. Porque, veja, o adolescente, ele está em fase de desenvolvimento,
psicológico, social, cognitivo, né? Todo o processo de inteligência. E ele precisa de experiências para ele memorizar, para ele agregar e aí ele se desenvolvendo. O consumo de qualquer substância na adolescência fica muito perigoso porque ele tem uma tendência a embotar esse desenvolvimento. O adolescente é uma máquina que tem muito motor e ainda não tem freio. E tem muita potência. Muita potência, pouco controle. E aí essa potência toda, essa energia libidinal toda, ele vai que vai. Mas Amanda, só para a gente conceituar bem aqui, a gente delimitar o que a gente está falando, você usou uma expressão que é muito comum quando a gente fala disso, que é a propensão. Como é que a gente pode separar o que é vício e falar assim, nesse momento eu estou falando com um viciado por causa desse comportamento e da compulsão? Tem gente que tem propensão, sou filho de um alcoólatra, existe uma predisposição genética, então tem a propensão, tem a pessoa que bebe compulsivamente e tem aquele que você fala assim, isso aqui nós já estamos falando de um viciado, precisamos tratar dessa forma. É que nem o comer, o beber, ou qualquer coisa compulsiva é aquele estado, digamos, de angústia, aquele desespero, aquela necessidade absurda de consumir aquilo. Mas, pastor, quando a gente vai falar de compulsão, quando a gente vai falar de dependente, a compulsão já está atrelada a ele. O que a gente fala é o beber, o uso nocivo, né, o consumo abusivo / nocivo, que é aí que a gente diferencia do dependente. Porque você começa com uma experimentação, usos periódicos de qualquer substância, e aquilo, o seu organismo fala assim, que legal, eu fiquei mais solto. Eu bebi, eu fiquei um pouco mais alegre lá. Os meninos, por exemplo, eu consegui chegar naquela menina. A menina, nossa, eu me senti mais mulher. Então, a experimentação, ela está nessa fase que ainda é gostoso, ainda é prazeroso. Quando eu vou para o consumo, para o abuso nocivo, é quando eu já começo a ter alguns prejuízos de memória, o famoso dar PT, né? Quando o uso exagerado, a pessoa perde memória, dirige alcoolizado ou drogado, que eu perco o meu horário de trabalho, a minha vida cotidiana no uso abusivo e nocivo, ele já começa a interferir nas minhas relações e o meu corpo já começa a me dar sinais. Nossa, o que eu fiz ontem? Eu bebi, mas... Nossa, como é que eu vim parar em casa? É claro que começa na experimentação, vem para o abuso, o uso nocivo, e aí ele entra na dependência. Desse meio, para ir para a dependência, a pessoa já está com o pé. Quando ela está na experimentação, que ainda às vezes tem pessoas que não se dão bem com bebida, mas tem pessoas que não bebem, mas fumam maconha. É um outro vício, é um outro sistema de compensação neurológica. Né? Precisa de alguma coisa aqui na mão. A base é a mesma, né? A base é sempre a mesma. Okay. Né? A falta de algo que eu preciso preencher com algo. Verdade. Bom, para você que está acompanhando Entre Família, quem sabe chegando agora, nós demos essa introdução aqui nesse assunto, né, sobre o vício do álcool, que a gente pode trazer para outros tipos de droga também. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai entender o papel da família, como que a família pode ajudar. Até mesmo algumas palavras que, às vezes, para querer ajudar, a gente acaba falando e prejudica ainda mais. E vamos saber como a gente pode trocar essas palavras aí que podem ajudar, sim, na recuperação e até mesmo a viver uma vida normal, né? Após essa fase aí também. É rápido, a gente volta já. Meus amores, nós vamos continuando aqui o Entre Família. Hoje estamos falando sobre vício, especialmente alcoolismo. E já tem uma perguntinha que você aí de casa mandou pra gente pelo 983-150249, que é o nosso WhatsApp, e já está na tela. Vem pra cá. Vamos lá. Marciane mandou pra gente o seguinte, ó. Marciane, né? Ela falou o seguinte: meu irmão bebe muito, mas ele acha que não é alcoólatra. Tenho muito medo do que possa acontecer. E agora, Amanda, o que mais acontece é isso, né? Eu bebo, mas é socialmente, é final de semana ou isso ou aquilo, mas não sou alcoólatra. A hora que eu quiser parar, eu paro. Esse é o que a maioria dos que já estão dentro ali do vício. Esse é o jargão, né? Quando eu quiser parar, eu paro. É que nem quando eu quiser emagrecer, eu emagreço. Facinho. Eu tô nessa, amiga. Não tá, não. Eu tô nessa, eu preciso perder 10 quilos, daqui a pouco eu
perco, daqui a pouco eu tenho que ser 15. E aí, assim é com o alcoólatra, né? Quando ele percebe, já se passou muitos anos. Nós temos aí um agravante da questão do alcoolismo com as outras drogas, porque ela é socialmente aceita. Né? Você está triste, você toma alguma coisa que se passa. Todas as celebrações, elas são feitas, muito regadas ao álcool. É muito difícil, socialmente, as pessoas que estão tentando parar de beber conseguir, diante, por exemplo, de um happy hour, de uma comemoração em família. Mas, por exemplo, ela está preocupada com o irmão dela. Ele precisa perceber... Gente, as pessoas sempre sabem quando estão indo além da conta. É uma ilusão achar que, por exemplo, eu estou vendo que o meu irmão está com um problema, mas ele acha que não, ele sabe. Porque todo mundo sabe. A ressaca moral, os problemas físicos que aquilo começa a dar, a falta de memória, o gasto financeiro, que isso conta bastante, o desajuste emocional, né? O que fazer? Conversar. Eu costumo falar muito assim, olha... a melhor forma de você mostrar para a pessoa que está acontecendo algo de errado com ela é você, assim, né? Contra fatos, não argumentos. Mostre a ela, mas converse no amor. Olha, você percebeu ontem que você passou além da conta? Olha, se você parar para perceber, fulano, quantas cervejas você bebeu ontem? Você se lembra do que você fez? Você lembra tal situação? Né? Olha, tem vezes que você bebe, então assim, você vai dando dados de realidade para que essa pessoa faça uma análise, para que ela tenha um senso crítico sobre o comportamento dela no uso exacerbado de cerveja. Você, inclusive, já fez a introdução do que a gente quer pontuar de forma bem prática para quem em casa lida com o familiar, enfim, queira ter uma percepção melhor sobre como lidar com essas situações. Tá aqui, ó. Troque isto por isto. Vamos ver aqui o que, em vez de você dizer, fazer, deva dizer mais assertivamente. Você só fica nesse bar bebendo e não liga para os outros. Uma frase comum, né? Troque por. Você faz falta em casa. O que acha de assistirmos a um filme à noite ao invés de você sair para beber? E aí? Muda, né? Então, eu sou terapeuta de família e casal. E uma das coisas que eu também trato muito com os casais é como é que está este lar? Como é que está toda essa dinâmica dentro da minha casa? Porque a questão, às vezes, não é o fato da pessoa beber em excesso, ser alcoólatra. É claro que o alcoolismo, quando ele está instalado, ele fica uma pessoa difícil de se lidar. Né? Claro, eu convivi muito com isso, eu trabalhei muito tempo com isso. Não é fácil você lidar com o alcoolismo em casa, porque há agressões, há diversas coisas. Mas também tem um ponto, né? Essa cobrança ou talvez atribuir a culpa de toda a tragédia da família e estar somente naquele indivíduo também não vai ajudar, porque ele faz parte de um meio, ele faz parte de um contexto familiar, de uma dinâmica familiar. Então, sei lá, um casal que tem 3 filhos, o problema talvez não esteja porque o marido ou a esposa, que as mulheres também desenvolvem alcoolismo, seja o problema, mas talvez uma dinâmica, um padrão emocional alcoolista que já está vindo. Tem muitas coisas, mas é claro, você falar para o outro, olha, a gente sente sua falta. Porque o alcoolista ou o drogadito, eles também têm essa questão da autoestima muito baixa. Que eu preciso me sentir algo, eu preciso me sentir pertencente a algo. E às vezes o beber, que nem um adolescente, que está lá com um grupo, que está se divertindo, aquilo ali para ele é um lugar pertencente. Às vezes em casa ele não está pertencente. Então, às vezes o sair de casa é fuga. Porque o nosso lar é aquele lugar onde a gente fala, nossa, eu não vejo a hora de chegar na minha casa. A gente pode afirmar, por isso que você está falando, que se a gente for sacudir tudo, nós vamos chegar à conclusão de que o problema não é o álcool. Não. E muitas vezes. Muitas vezes, por exemplo, algumas pessoas se tornaram viciadas, mas há uma diferença do álcool, por exemplo, para outros tipos de vícios que não tiram a pessoa de uma conexão com a realidade. O álcool entorpece. Então, uma pessoa que está alcoolizada, ela não tem uma consciência, uma concepção da realidade como o outro. Então, é uma fuga. Aí, por exemplo, ele está lá e a casa dele é um porre e não o álcool. E aí ele prefere o bar. Portanto, ali é a maneira como ele está fugindo de um problema e não exatamente o problema, né?
Sim. Alguns de nós vão com outro equilíbrio, falam assim, não, eu vou enfrentar o problema de um casamento infeliz. Outros falam, eu não vou enfrentar o problema, eu vou ficar no bar e vou voltar depois. Nesse sentido que o álcool não parece ser exatamente o problema. Se não resolver os problemas anteriores, a gente vai só trocar essa solução espinhosa por uma outra, né? Eu já vi muitos casos em que, no meu consultório, inclusive, e a gente fazendo abstinência, tratando a abstinência para o paciente ficar em abstinência, e em alguns relatos a esposa fala, Amanda, eu não suporto ele sem beber. Esse cara é muito chato. Porque pensa, são 30 anos às vezes, 20 anos a pessoa bebendo com aquele mesmo padrão, uma rotina. O alcoolista é muito interessante que ele tem uma rotina. E é uma rotina bem rígida, é uma rotina que se sai, nem a esposa nem os filhos conseguem lidar. Então eu tenho casos de mulheres que falam, meu, ele é insuportável. Taca álcool. Para ver se ele volta. Entra no padrão dele, né? Inclusive essa fala aqui, olha, troca isso por aquilo, como você só fica nesse bar bebendo, não liga para os outros. Você faz falta em trocar por, né? Você faz falta em casa. Isso aqui tem a ver com em que tempo nós estamos dizendo isso? É alguém que nós percebemos que começa a beber, ainda tem como você resgatar a relação, o ambiente, mas isso aqui não cabe mais para um que já é alcoolista de fato, porque ele já está sob o efeito dessa droga que o convida a ficar lá onde ele se sente bem, nessa fuga, nesse sofrimento. Então, isso é só para dizer que a gente sabe que há casos que já são bem graves, né? Mas nós estamos lidando com esse tema aqui hoje, passeando por muito desse período de necessidade para você. Problemas emocionais, depressão, forte ansiedade levam, né, a quadros como esse também, não é mesmo? Olha, às vezes as pessoas se automedicam com algum tipo de droga, porque tem um grande medo das pessoas que têm algum tipo de compulsão ou estão passando por algum problema com aquele ditado, eu não quero viciar em remédio. E eu costumo sempre falar, gente, nem toda medicação vai viciar, vai te causar dependência. Ela é necessária em alguns momentos. Introduzir uma medicação num processo terapêutico, às vezes é necessário. Eu recebo muitos ansiosos no meu consultório que fumam maconha porque é natural. Só que não é. A chuva que está caindo no sul é natural também. Pois é, Super. olha o estrago Né? que faz. Eu sou sempre eu não sou a favor da legalização, eu não acho que isso vai funcionar, mas enfim, a gente vai produzir um monte de psicótico. Na liberação, por exemplo, da maconha, já é quase liberado, né? Mas há controvérsias. Mas, e eu recebo pacientes e eu falo, não, pera, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E acho que essa sua fala tem muito a ver com aquela primeira participação que eu acho que é central na discussão. A gente definir o que é temperança, que é equilíbrio, não é? O equilíbrio é você saber dosar tudo que faz bem para não transformar o que faz bem no que faz mal por um uso indevido. Agora, não existe temperança e equilíbrio no que faz mal. Então, não existe um uso equilibrado de álcool. Existe um uso equilibrado de arroz. Existe o uso equilibrado de descanso. Mas não existe o uso equilibrado de coisas nocivas, né? A diferença, muitas vezes, do remédio para o veneno é a quantidade. É a dose. Verdade. Uma coisa é você usar uma dipirona um dia na sua vida para te curar de uma dor de cabeça. Outra coisa é você colocar dipirona. E As pessoas se entorpecem com Advil, gente. Olha só. Até antes de a gente entrar no próximo ponto ali, o pastor trouxe essa questão da temperança, né? Que a nossa vida precisa de temperança. Tem coisas que não, né? Nem a temperança, álcool, por exemplo, não tem temperança. Mas se você quer entender um pouco mais sobre a temperança na nossa vida por tudo, até coisas que são boas, a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. Tocamos em outro ponto aqui também, né? Que a ansiedade, a depressão pode levar ao alcoolismo. A prática de atividades físicas pode ajudar a sair do alcoolismo e vários outros pontos aí também. E o principal deles, né? A ajuda de Deus. 3 pontos que não podem faltar na nossa vida. Cuidado com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental e com a nossa saúde espiritual. 3 pontos que não podem faltar na vida de todos nós, que são os pontos que você encontra em um dos materiais que a gente tem, que é a revista Fique Leve. Ela vai tratar justamente dessas 3 áreas aí da sua vida, né? Então, entre em contato com a gente, peça a sua revista Fique Leve e ela chega gratuitamente aí na sua casa e vai te ajudar muito e ajudar quem está no ambiente familiar aí também, tá bom? Peça agora a sua. E a gente vai para a próximo passo, né? Troque isso por isso. Você está sempre gastando dinheiro em bebidas, troque isso por
podemos encontrar formas de economizar juntos para gastar o dinheiro com o que realmente importa. E aí, é uma pergunta no caso, né? Trazendo aqui, né? Que tal a gente fazer essa conversa? Dá certo? Funciona. Dá certo. Vou perguntar para quem lida com pessoas diariamente. Olha, gente, em alguns área. casos funciona. Quando as famílias me procuram para a gente fazer terapia de família ou terapia de casal envolvendo uso de substância, a família precisa estar muito aberta. É que quando a família procura, infelizmente, e tem uma vírgula aí, a família procura, não o alcoolista. Então, a família procura uma terapia de família para ajudar o alcoolista a parar de beber. E aí, é muito interessante porque quando a gente pergunta para o alcoolista, porque existem alcoolistas ou drogaditos quando eu falo é dependente químico, né, de drogas... Proibidas? Isso. Fugiu a palavra. Ilícitas, isso. Por isso que a gente não deve andar sozinho, né? Que o próprio paciente não quer. A própria pessoa não quer, não, eu estou aqui pela minha família, e a família ela fica com uma esperança de que, não, ele vindo na terapia, a gente indo, mudando, a gente mudando, ele também vai mudar. Porque existem alcoólatras funcionais, que trabalham, que cumprem horário, que têm a sua rotina, etc e tal, mas ele sai do trabalho, ele para primeiro no bar. Que é uma boa pessoa, né, dose, diante sim. da sociedade e tudo mais, digamos Ele assim. produz socialmente. Eu atendi alcoolistas com empresas, com grandes empresas, inclusive, mas ele não conseguia parar de beber e aquilo estava afetando a família. Por quê? Porque sai do trabalho, passa em casa, no bar, em algum local, bebe, chega em casa, toma mais um pouco, não interage com esta família, não cria intimidade, os laços estão perdidos. E aí dorme e tá todo mundo lá esperando para jantar, para sentar à mesa, para participar da família. Então, esse arranjo, né, essa organização financeira, ela é uma realidade. Não são todos os usuários ou alcoolistas que vão se afundar em dívida. É grande a probabilidade, 80%. Mas ainda existe uma parte que, por ser funcional, é por isso que eles não acham que devem parar de beber. Porque eu trabalho, eu cumpro horário, e isso acontece. Mas profissionalmente ele pode estar dando conta, mas familiarmente, dentro da família e na conjugalidade, isso está afetado. Ele pensa que está bem, né? Está bem. Como diz a palavra, que ele pensa que está em pé, cuide para que não caia. Já caiu, amigo. Mas vamos aqui, ó, mais um troque. Você está arruinando tanto sua saúde com bebidas alcoólicas. Eu me preocupo com a sua saúde. Podemos buscar ajuda juntos para melhorar a sua qualidade de vida. Eu leio essas frases, Amanda, essas sugestões, né? Mas eu tenho como referência muito sofrimento em que às vezes eu penso essas frases, elas são tão educadas, elas são tão queridas, elas são tão fofas, que parecem ter sido produzidas por quem não convive com um alcoolista ou com uma situação grave. Mas tem em uma família. coisinha aí que eu estou notando, Darleide. Ela tem um centro no meio, elas são imprecisas, mas é uma comunicação que não atribui isoladamente para o outro. Então, por exemplo, Sim, assim, ó, você está arruinando tanto sua saúde com bebidas alcoólicas. Não existe um outro nessa frase. Não existe. Porque uma boa parte dos... Depois, já vou perguntar por que você usa alcoolista e não alcoólatra. E é muito importante a gente falar isso. Lembrando, inclusive, que a Amanda, ela não é uma psicóloga que de vez em quando ela atende sobre. Ela é especialista na área, já trabalhou e trabalha muito diretamente em clínicas com dependentes químicos. Uma das suas grandes demandas são justamente a família. Então, você está ouvindo uma especialista no assunto. Fique atento. Porque quando você fala assim, você, a solução fica no eu. Agora, aqui tem muito nós, né? Podemos? Podemos buscar ajuda? E assim, eu me preocupo com a sua saúde, ou seja, a sua atitude está conectada com a minha vida, né? Não vai ser preciso. Então, não existe precisão ali, mas parece que tem um padrão. Mas aí entra uma questão da codependência. Porque o codependente, adoecido, o familiar, a esposa, a mãe adoecida, ela não está conectada com o outro, ela está conectada com a doença do outro. Porque é através da doença do outro
que ela permanece na homeostase, que a gente chama que tudo permanece o mesmo, porque eu tenho o controle sobre o outro. Gente, eu já ouvi histórias assim, demais nessa questão da codependência. O que é a codependência? É o outro que convive com o dependente químico ou o alcoolista. Só mudou o nome de alcoólatra para alcoolista por conta de alcoolismo. Acharam mais viável falar alcoolista. Só por uma questão de Nomenclatura. de nomenclatura, né? Mas não é errado dizer alcoólatra. Não, alcoólatra. Não. É que é realmente uma palavra meio forte, É né? pesada, Alcoólatra. né? Se fala alcoolista, parece que ameniza, mas não ameniza, porque é a mesma coisa. Tá. Mas é uma boa palavra. É uma boa palavra. Então, o codependente, a família que está adoecida, ela tem uma ilusão de que ela vai conseguir controlar, inclusive, o beber e o uso de droga do outro se ela estiver perto. Este codependente, seja a mãe, seja a esposa, a filha ou o filho, ela toma para si a vida do outro e a responsabilidade da vida do outro. Ele vai parar de beber ou usar droga com o meu amor. O meu filho só vai conseguir sair da droga se eu estiver lá. Se eu internar o meu filho e for lá levar, tal, não sei o que, ele vai conseguir. Existe uma ilusão que eu estar perto, o meu amor e o meu controle vai ser o suficiente. Há também uma tendência do codependente inutilizar as possibilidades deste outro se desenvolver. Porque, veja, é tão adoecido que se o outro começa a ter autonomia na vida, eu perco lugar na vida dele. Isso, Olha isso. na prática pastoral, é muito comum. Alguém que difícil, sabota né? o outro Sim. porque tem medo que ele se torne uma pessoa inteira e a outra seja dispensável. Gente, Perde a utilidade, né? Ela vai criando e auto-alimentando, retroalimentando o vício para ela se manter numa situação de e proeminência. eu vou te falar que muita E gente não não, tá na sai pauta. da droga por conta disso. É muito. Muita muito. gente não sai do alcoolismo, da droga, porque tem o outro que sustenta. Porque, assim, uma frase clichê para o codependente é: eu preciso de você. Se algum alcoolista, algum dependente, alguém com alguma compulsão chegar para alguém que tenha essa estrutura codependente, chegar e falar: eu preciso de você, nossa, junta a fome e a vontade de comer. É desgraça. Gente, Tem isso mais uma é aqui. seríssimo, é seríssimo. Demais. Você nunca vai mudar. Está sempre causando problemas quando bebe. Troque por: eu acredito na sua capacidade de mudar para o melhor. Podemos trabalhar juntos nessa jornada de recuperação? Bonita fala. Essa você gostou, Darley? Não, eu gostei de todas. Gostei de todas. É que assim... Você achou muito infantil. Não, Eu tô vendo no rosto dela, ela não quer falar, mas já que você falou... É que eu fico tão conectada com o sofrimento, o drama de quem vive isso aqui, que eu penso, chegar para um alcoolista e dizer para... Ó, já peguei. Chegar para o alcoolista e dizer para ele: ai, querido, vamos... Ele já está num nível... Eu estou pensando nesse indivíduo que já está num nível muito adoecido, né? Então, mas essa fala todas elas são as mais adequadas. Olha, mas você sabe que eu tô aqui pensando que também o abuso, o uso nocivo, talvez essas falas possam fazer menos efeito do que no alcoolismo já, digamos assim, instalado, que já está bem avançado. Porque quem está no uso abusivo ainda está um pouco no controle, ainda está muito cheio de si. Ainda tem muito comportamento, temperamento arrogante, aquela coisa de que eu posso e etc e tal. O alcoolista que já está num nível muito grave e que ele realmente, de fato, percebe, quando ele vem pedir ajuda, essas frases acaba ajudando de um certo modo, porque talvez ele já não esteja mais aguentando tanta dor e sofrimento, mas porque já está sem pâncreas, porque já tem cirrose, porque a família já abandonou e aí ele não tem muita opção. Olha, na minha experiência, que obviamente não é nesse nível profissional clínico, mas de acompanhar muita gente, e de vida, você nunca vai mudar, tem sido uma das frases mais potencialmente perigosas para um depressivo. Eu acho que você nunca vai mudar. Antes de você falar essa frase, você tem que pensar 1 milhão de vezes e depois de 1 milhão ainda não falar. Você mata o outro. Você mata o outro. Mata a esperança. Mas você nunca vai mudar é uma frase que Satanás gosta de usar. Meu Deus. Ele sempre diz isso. Você Vai nunca vai mudar. Se você nunca internalizando vai mudar, vai internalizando qual é a força isso, de se lutar? Vou mudar e então esse é o meu destino. É isso que eu vou qual a viver. força de se lutar por um problema, contra um problema que não tem solução? Verdade. Exatamente. E a Novo Tempo está aqui para dizer justamente que sim, que você pode, que você consegue. Sozinhos? Não, jamais.
com a ajuda de Deus, claro, e com a ajuda da família, com a ajuda do próximo. Por isso que a Novo Tempo ela está sempre produzindo materiais que vão beneficiar toda a família, produzindo materiais que vão ajudar desde os filhos, né, desde os mais pequenos até os mais velhos. E tudo isso tem sido possível por quê? Porque graças aos Anjos da Esperança, que são apoiadores da Rede Novo Tempo, pessoas que acreditam nesse ministério e nos ajudam a estar 24 horas no ar falando de esperança, falando sim que há solução, independente do passado, daqui para frente, Deus pode fazer novas todas as coisas na sua vida, desde que você queira, desde que você aceite a ajuda de Deus, a ajuda da sua família, da comunidade, a igreja, e você pode sim ir muito longe. Você pode ter a eternidade se você aceitar. E é por isso que a Novo Tempo está aqui todos os dias falando isso. E nós estamos aqui porque temos os Anjos da Esperança, que são pessoas que têm nos apoiado financeiramente. A Novo Tempo, ela não tem fins lucrativos, né? Não busca fins lucrativos. E ela faz tudo através de doações. Tudo que acontece aqui é porque você tem doado o Anjo da Esperança. E é por isso que nós estamos completando 18 anos do projeto Anjos da Esperança. Pois é, mês de maio é mês de festa, onde nós celebramos os 18 anos do projeto Anjos da Esperança, transformando vidas, muitas vidas sendo alcançadas por Deus através dos Anjos da Esperança e da Rede Novo Tempo como um todo. Inclusive, esse próximo material que com a sua ajuda a gente vai conseguir produzir e enviar é a revista, olha só, a revista Esperança Novo Tempo, o novo lançamento Mente Feliz, onde vem falando de uma vida leve, onde vem falando da depressão, que sim, tem cura, onde vem falando que você que está acompanhando a gente, você sim vai conseguir sair desses vícios com a ajuda de Deus, com a ajuda de profissionais também, inclusive o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra muito renomado que você acompanha aqui na programação da Novo Tempo, ele que preparou esse material junto com a Escola Bíblica que a gente quer enviar gratuitamente para mais 50 mil famílias. Quer entrar junto com a gente nessa? Então, ó, dê um presente para o Anjos da Esperança nesse mês de maio e nesse presente que você vai dar, a sua doação, vai ajudar a produzir e enviar mais essa revista que vai ajudar a milhares de famílias. Brasil, você sabe, né? Os índices de depressão, de ansiedade, lá em cima, lá no alto, está entre os primeiros ali do mundo com ansiedade e depressão, e esse material vai ajudar e muito a nossa nação. Então, o que você faz? Você entra em contato com a gente, ou melhor, já faz agora um Pix, pega aí o seu celular, já abre no aplicativo do seu banco, você pode fazer agora mesmo um Pix de qualquer valor. Manda esse presente aí para o Anjos da Esperança, que está de aniversário nesse mês, 18 anos, e a gente vai conseguir produzir e enviar essa nova revista, tá bom? Manda aí o seu Pix através do e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Aparece aqui, ó, na sua tela o nosso Pix para você já fazer a sua doação agora mesmo e nos ajudar a ajudar mais famílias a terem paz, terem esperança, ter um novo começo com Cristo Jesus, tá bom? Enquanto a gente faz aquele intervalo rápido, aproveita, faça já o seu Pix através do e-mail, chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. A gente vai para o intervalo e volta já. Vamos lá, gente. A conversa continua por aqui nos bastidores, Continua. é sempre tão boa quanto quando nós estamos no ar com você. Hoje o seu Entre Família tratando sobre alcoolismo. E eu fiquei até pensando, será que existe alguma novidade no tratamento do alcoolismo? A gente pode perguntar para Amanda verdade. daqui a pouquinho, né? Verdade, tem alguns hábitos, né? Algo ali que pode fazer, que ajuda bastante, né? Então vamos saber disso daqui a pouco, viu? Segura aí, viu? Você que está acompanhando a gente, segura aí. Daqui a pouco a nossa especialista do dia vai dizer pra gente com propriedade, né? Com propriedade, que ela já lida há bastante tempo com esse tema também, né? Com seus pacientes. Vamos às interações? Vamos lá. Vamos lá, Quem chegou chega? uma anônima e uma pergunta interessantíssima, viu, Amanda? Pôs o cinto aí? Meu marido bebe toda sexta-feira. Tem períodos que ele passa sem beber, como 2 semanas, 1 mês, mas depois volta. Tem vezes que ele bebe moderadamente, às vezes exagera. Isso pode se caracterizar como um vício? Olha, se ele não bebe todos os dias, é claro que um beber ali me parece ser alguma coisa moderado. Às vezes passa 1 mês, etc. Nenhum compulsivo, dependente, consegue ficar mais de 1 mês sem beber ou usando droga, né? Porque se a gente for olhar, por exemplo, no AA, eles falam muito isso, evite o primeiro gole, né?
eles falam, eles têm eu trabalhei muito com Alcoólicos Anônimos, eles falam muito que um é pouco, né? 1 é 100 e 100 é pouco. É uma, né? Você deu o primeiro gole, já era. Então, o dependente, o alcoolista, dificilmente ele vai conseguir tomar um final de semana, o outro não, e ficar um mês. Então, o seu esposo, de repente, ele pode estar no uso nocivo, talvez, que depende do que você observa, depende do que ele está observando, de como isso está afetando a vida dele. Porque, para a gente também identificar o que é o dependente, ele precisa ter crises de abstinência. Ele precisa ter sintomas de abstinência para caracterizar. Existem critérios na Organização Mundial de Saúde também para se diagnosticar um dependente químico, né? O alcoolista, ele entra nisso também. Existem critérios para a gente diagnosticar depressão, ansiedade, personalidade borderline, todos os tipos de transtorno mental, nós precisamos de critérios. Não é assim, o Google falou que você é. Né? As redes sociais, a gente precisa entender que rede social, ela ajuda, mas às vezes ela pode atrapalhar. Então, por exemplo, nesse caso, não, pode ser que ele não seja, porque se ele fica mês... Mas está namorando forte, mas ele está ali, sério, digamos que ele está dando uma flertada. Mas é aquela, até ela comentou ali, né, que ele bebe toda sexta, né? Ela colocou que toda sexta ele bebe, tem períodos que fica um pouquinho mais, mas de vez em quando ele exagera. Às vezes ficar esse tempo, às vezes ele exagera, ela colocou, que às vezes fica esse tempo, né, se beber daqui a pouco... Aí vem já desconto. E aí, então, aí entra o uso nocivo, o abuso, né, / nocivo, que ele já está trazendo algum prejuízo já com o pé. Porque qual que é a diferença entre o uso nocivo e a dependência? O desenvolvimento da tolerância. Quando, você já ouviu aquelas coisas assim, não, mas nossa, mas eu bebi praticamente uma caixinha. Ou eu tomei muitos drinks e eu consegui dirigir, para mim é como se não houvesse nada. Então eu aprendi a beber, meu corpo se acostumou. Cuidado. Aí é que você comece a ficar um pouco mais ligado, porque se eu bebi uma quantidade muito grande e não aconteceu nada, entre aspas, comigo, que é claro que todo o sistema nervoso central ele está afetado, ele está alterado, sem senso crítico, lateralidade, equilíbrio e tudo mais, quem dirige. Aí é que está o perigo, porque o que é o desenvolvimento de tolerância? É quando o meu corpo precisa de doses cada vez maiores para eu obter o efeito de quando eu era adolescente, e não vai chegar nunca. Por que as pessoas se viciam? Que nem é o caso da maconha. Quando é adolescente que está lá, que ri, que come, que está aquela coisa super nada a ver, na vida adulta, depois de 10 anos fumando maconha, claro que não vai ser. Agora, e é uma loucura, né? Está perfeitamente adaptado a um ambiente doente, não é sinal de saúde, né? Pois é. Não, eu achei interessante porque, assim, ó, às vezes numa festinha, não consigo tomar 2 copos de suco, né? Já tem pessoas que bebem 12 latinhas. Tem uma resistência. De uma vez, uma resistência, né? E com a tolerância. Então, aí é que entra, não é a resistência, é a tolerância de que para eu obter aquele prazer e aquela coisa, aquele êxtase da bebida ou da droga, a satisfação tem que ser em doses maiores, porque o corpo já se acostumou. Exatamente. Mas sabe que eu lembrei que em algum momento você falou que todo alcoolista tem um padrão. Tá, ele não é um alcoolista padrão, mas ele tem um hábito toda sexta. Talvez ele tenha associado isso aos amigos, relaxei, fim de semana chegou, sextou. Então tem algo também agregado socialmente falando, os amigos, o ambiente. Vamos a mais uma interação, agora chegou de Minas Gerais, vem para cá. A Leandra, lá de Contagem. Boa tarde, Leandra. Quando criança, meu pai era alcoólatra, sofríamos muito devido ao vício, passamos muitas necessidades. Ao encontrar com a palavra de Deus, ele se entregou por completo, Cristo trouxe a cura. Maravilha, que lindo, olha, teve maravilhoso, maravilhoso. Que bênção, e a gente lembra, inclusive, para você ir de casa, manter essa esperança viva. Vamos estudar saúde, vamos conversar sobre o bem-estar. Vem para cá, deixa eu te contar também isso mais de pertinho aqui com a gente. Cadê a minha revista em mãos? É essa revista, gente? Não é Fique Leve hoje? Eu creio que pode ser totalmente diferente para você. A sua história pode mudar agora. Mas como assim, Darleide? É certo, tem uma palavra que é dita para fazer distinção entre o que fora antes e o que é a partir de hoje. Você lembra quando muitas vezes Jesus encontrava alguém totalmente destruído? Sabe quando Jesus encontrava gente quebrada?
atropelada por vícios, por doenças, por coisas terríveis que lhes acontecia, e Jesus, numa palavra, mudava a vida daquelas pessoas. E a palavra de Deus continua poderosa, poderosíssima como Ele é. Ele sempre foi, sempre será quem Ele é. Deus, tremendamente Deus. E se você estudar a palavra de Deus? E se essa palavra poderosa entrar em tua alma e fizer você experimentar um milagre? Vamos estudar a Bíblia? Vamos conhecer o que a palavra de Deus nos diz sobre a vida que Ele quer para nós? Eu tenho em mãos a revista Eu Creio. E nós temos oferecido essa revista já há um bom tempo e queremos que você experimente tê-la em mãos para estudar. A gente abre o manual de estudos, a gente abre a Bíblia, que é o manual, Palavra de Deus, nós pesquisamos, estudamos e a palavra faz mudanças na nossa mente, no nosso cérebro, na nossa cognição, na nossa capacidade de entender a vida. Isso vai curando, mudando, transformando, isso vai criando uma nova natureza a partir da palavra de Deus. Então nós estamos aqui humanamente dizendo a você sobre como lidar com a vida, com as pessoas em dificuldade, com seus vícios, com os nossos próprios vícios. Mas você acabou de ouvir aqui alguém que disse: o meu pai viveu uma vida de alcoolismo. Nós como família sofremos muito e duramente, até que um dia ele foi alcançado por Deus, ele ouviu a voz de Deus e é um novo homem. Você não quer ser também alguém para contar uma história de vida transformada? Liga para a gente agora, vamos estudar a Bíblia juntos. Essa palavra tem poder, é a palavra de Deus. Liga para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. Diz para mim: eu aceito esse desafio, quero a minha vida mudada. Darleide, eu não quero mais ser viciado em açúcar, em compras, eu não quero ser viciado em falar da vida alheia, eu não quero ser viciado em álcool, eu não quero ser compulsivo, eu não quero essa vida de ansiedade, de medo, de insegurança, eu não quero mais isso para minha vida. E eu estava procurando algo para me ajudar a sair dessa situação. Encontrou. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós esperamos você ligar agora, tá bom? Vamos lá, mais interações por aqui chegando. O seu momento, hein? Você que está em casa acompanhando a gente, mandando para cá sua interação, o drama que talvez tenha vivido, ou talvez aquela superação, né? Para você que conseguiu vencer, assim como o caso que veio de Minas Gerais, né? Trazido para a gente aqui com a graça de Deus, né? Quer compartilhar? Manda aí no nosso WhatsApp, 12983150249. Corro para a tela, trazer a participação da Francisca Lins, que diz o seguinte: boa tarde, meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tenho um irmão que é alcoólatra e não aceita tratamento. Isso me dói muito. Hoje eu oro para que ele aceite o tratamento. Percebo que quando temos uma pessoa na família nesse nível, tem que tratar toda a família. Minha sobrinha está desenvolvendo umas crises de ansiedade. Olha isso, a família sendo afetada fortemente, né? E ela falou, bem trouxe aqui, né? Ela diz aqui, ó, que ele não aceita, e também ela traz aqui, ó, percebo que quando temos uma pessoa na família nesse nível, tem que tratar toda a família, né? A gente precisa entender se é a família extensa ou se é a família ali, né? Do núcleo da família. A família extensa, né? A irmã, as pessoas, elas vão querer ajudar o irmão, claro, ninguém vai querer ver o seu irmão desse jeito. Agora, por exemplo, no caso, a filha, que já está ali no núcleo, né, que vai ter que tem toda essa questão de, poxa, é o pai, é alguém que deveria estar cuidando, de repente ela já troca esse lugar de ser a filha que cuida. Eu aconselho que vá buscar ajuda, por exemplo, nos CAPs, que são Centros Psicossociais dos municípios. Em todas as cidades existem, né, do município, e é de forma gratuita. Maioria desses centros de tratamento tem grupos para familiares, para tratar justamente a codependência e como lidar com o dependente químico, e de repente ela ir cuidar de si, porque nesses momentos é muito difícil essa individualização do que é a doença, o comportamento, o vício do outro, daquilo que eu quero que o outro queira. Mas, Amanda, tem algo ali muito grave que se repete. Muitas vezes o indivíduo não aceita tratamento. Você sugere procurar o CAPS para a família, mas o indivíduo, você viu, ele não quer tratamento. O que se faz?
Como é que a família age, ou as pessoas mais próximas? Como é que se faz se não quer tratamento? Não faz. Sério, não tem jeito. Não tem, porque pensa bem. Olha, nós temos no Brasil, a gente tem o sistema de internação compulsória que a família procura a promotoria e aí com o laudo médico, etc e tal. Isso é muito difícil, né? Para droga ilícita. Casos bem Para graves. droga ilícita. Pra Mas, droga ilícita. não, mas de repente, para alcoolista também. Se ele está colocando a vida dele ou dela em risco e a dos outros, o juiz também pode... Eu quando falo da droga ilícita, porque a desgraça que circunda o álcool é a aceitação social que o álcool tem. Exato. É isso que a gente falou no começo. Então ele olha assim, ele não se vê numa posição de imoralidade. E não consegue perceber o tamanho do desdobramento que ele está fazendo. Quando se fala assim, uma pessoa está viciada em cocaína, é outro tipo de coisa. Porque é impossível que você tenha contato com cocaína no Brasil sem ter contato com um criminoso. Agora, um álcool você vai comprar no supermercado. Embora, viu, pastor, hoje em dia as drogas ilícitas, elas estão sendo vendidas na padaria. Exato. Mas, eu por exemplo, queria saber mais sobre como é que faz se a pessoa não quer tratamento, Então, porque esse é o grande... existem os tratamentos, né, as clínicas que fazem tratamento involuntário. Quando o paciente não quer, a família aciona, vai no médico, psiquiatra, ele emite. Claro que isso vai da conduta do médico, né? A gente não está aqui para discutir ética, se isso é viável ou não. E aí as clínicas involuntárias vai com uma ambulância, vai lá e busca o paciente, ele meio que sem opção. E a família toma essa decisão em conjunto, procura uma clínica e o interna involuntariamente contra a vontade, com ambulância especializada, pega ele literalmente à força Fora mesmo. isso, não tem outra coisa a fazer. Fora isso, não tem outra Vai coisa. conviver. Nós precisamos ir no intervalo, já voltamos. Eu acho esse assunto ótimo, porque isso envolve família, sofrimento, mas também a gente traz esperança. Fica com a gente, ainda tem uma história de sucesso no programa de hoje sobre alguém que também venceu o álcool. Até já, a gente espera você. Vamos lá, gente. Segue por aqui o seu Entre Família, nessa tarde de quinta-feira. Que prazer ter a sua companhia. Para você que está aí sentadinho no sofá acompanhando a gente, obrigado. Está no escritório, está no trabalho, está aí no seu estabelecimento comercial. Legal, bom ter você com a gente. Assunto de hoje, importantíssimo, hein? Sim, inclusive uma perguntinha que eu quero fazer, ainda que o tempo seja tão curto. Amanda, quando é que a família atrapalha? Porque eu sei que você já trabalhou em clínicas em que você lidava muito diretamente com a família e tem umas histórias. Sim, bastante história. A gente faria um livro. É quando a família erra no excesso de cuidados, inutilizando a capacidade do outro em fazer por si. A família, ela atrapalha muito quando ela não deixa o outro desenvolver as suas habilidades e ela quer se colocar à frente neste controle e ela acaba atrapalhando. De que o outro crie a sua própria autonomia. Quando a família ela quer fazer tudo, inclusive pensar, inclusive chegar para a gente na clínica ou no consultório e falar assim, olha, ontem ele falou assim, doutor, eu acho que ele quer isso, quer aquilo. Quando a família... Ela atrapalha quando não deixa o indivíduo se responsabilizar também pelo resultado do vício? Na verdade, esse é o maior problema. A irresponsabilidade que o dependente químico tem e alguém sempre está resolvendo este problema. Esse é um dos maiores prejuízos para que esse indivíduo fique limpo, tenha uma vida próspera, que ele saia da droga. É quando alguém sempre vai lá e apaga o incêndio dele. Porque sempre, aí fica fácil, eu tenho 30, 40 anos, faço dívida, meu pai e minha mãe vai lá e paga. Eu arrumo uma namorada, ponho para morar na minha casa, meu pai e minha mãe sustenta. Eu tenho filhos, meus pais pagam uma pensão. Aí vem aqueles, né, mas coitado da criança, tá, mas depois ela faz terapia, a gente vai cuidar, mas o seu filho ou a sua filha precisa assumir essa responsabilidade. Né? Então, é quando não deixa o outro desenvolver autonomia. É basicamente. Acho que é interessante a gente falar disso, e você que está acompanhando em casa vai dimensionando o tamanho do problema. E é grande mesmo o problema. E ele nunca vai se resumir no coração, na mente de quem está sendo o primeiro, né? O infectado, mas tem muitos afetados. Essa terminologia para a gente compreender. Mas esse não é o ponto final, porque se esse problema fosse um problema sem solução, nós não estaríamos aqui falando disso. E uma das coisas que nos impressionam com essas coisas, e quando a gente pensa em solução, é porque ao redor de nós
Existem histórias de pessoas que superaram vícios. Então, isso é uma janela aberta, é uma porta aberta no futuro. Eu queria que você acompanhasse esse VT aqui, porque é um testemunho, um chamado para a gente refletir sobre a cura e a realidade da cura ao nosso redor. Tá vendo esse cara aí do meu lado? Então, ele tem uma história daquelas que a gente para refletir em tudo. A caminhada da vida dele não foi nada fácil, nada mesmo. Mas mesmo assim, ele usou a sua realidade passada de 20 anos para transformar a realidade futura de outras pessoas, de outras famílias. Então, com 14 anos, né, com os amigos do futebol, de escola, eu acabei experimentando a maconha. Por mais que a minha família sempre tive orientação, olha, droga faz mal, é ruim. E aí eu tive ali curiosidade ali e fui experimentar maconha, né? A princípio aquilo não fez o mal que eu acharia que ia fazer. Pelo contrário, me deu uma sensação de, sabe assim, fazer parte de algum grupo, alguma coisa, nem senti nada na época. E achava que aquilo ali não tinha problema, né? Tava dando para mim trabalhar, estudar, fazer minhas rotinas normais, né, do dia a dia. Só conforme o tempo foi passando, eu comecei a me envolver com pessoas ali e o tipo de droga foi mudando também, né? Experimentei a cocaína um dia e aquilo foi começando a fazer parte da minha rotina, né? Comecei a ir mal nos estudos, os relacionamentos sociais. Minha mãe acabou falecendo, infelizmente, depois de 11 meses por conta da morte da minha mãe. Meu pai também se entregou e acabou, sabe, falecendo depois de 11 meses. E com isso, a minha vontade de parar, de voltar à minha vida ao normal, né? Porque eu achava que aquilo era só uma brincadeira de criança e, na verdade, me levou ao fundo do poço, né? E aí eu vi que eu realmente tinha um problema. Aí perambulei, busquei vários tipos de coisas, assim, para mim poder realmente parar de usar droga, né, cara? Eu imaginava que o meu problema era droga, né? Era só droga. E aí eu vim entender, encontrei um programa de recuperação, que é os 12 Passos, né? E ali eu vim entender que era uma doença multifatorial. Então esse período do uso de droga, que eu achei que era uma coisa recreativa, para fazer parte de um grupo, isso foi que realmente me afundou e acabou com a minha vida e a vida da minha família, entendeu? Então foi muito doloroso isso. Eu caí nesse auto-engano. Eu achava que eu tinha controle. Para mim, eu tinha todo o controle do mundo sobre aquilo. Só que eu não imaginava que a doença ela é progressiva. Ela começa na maconha, ela começa nas pequenas drogas e aí você vai aumentando, né? O organismo, porque é uma doença biopsicossocial. Então, a parte física que compromete a compulsão e a obsessão direto no uso. Quanto mais, as pessoas vão deixando trabalho, casa e vai até indo para a rua, que foi o meu caso. Entendeu? Eu perdi todos os valores e os princípios, achando que eu tinha controle. As minhas melhores ideias me levavam para o fundo do poço. Então, a partir do momento que a minha mãe adoece, minha mãe faleceu, aí aquilo foi uma coisa muito dura para mim, sabe? Muito dura mesmo. Assim, eu falo, poxa, eu preciso me render. Porque eu achava que eu poderia parar sozinho, eu poderia assumir minha vida sozinho. E ali eu me deparei com realmente o fracasso, né? A minha derrota. Quando eu admito a minha completa derrota, que eu era um dependente químico, que eu estava viciado, que eu perdi o controle da minha vida e me entrego a um tratamento, aí sim minha vida começou a mudar. Toda pessoa que usa droga, ela sente uma dor. Ela usa a droga para amenizar a dor, né? Todo mundo quer parar de usar droga. Ninguém gosta do estilo de vida de uma pessoa que usa droga. A questão é quebrar o orgulho de falar, pô, eu reconheço que minha vida está toda desorganizada. E a parte fundamental, eu vou te falar assim, é a parte do amor que a família tem no indivíduo, sabe? A minha família, por mais que eu fiquei longe, mas todo mundo me amava muito. Foi o amor que me constrangeu e fala assim, poxa, foi por isso que eu tô até hoje, eu faço esse trabalho, porque eu entendo que é através do amor. Sabe, através das pessoas falando que me amavam muito, falavam para mim, você precisa deixar essa vida, eu te ajudo. O que você precisa de ajuda? Porque qualquer indivíduo que quer ajuda hoje, ele tem ajuda. Quem sempre está de frente para ajudar é a família. Então eu falo para a família, não desista, ama, lógico, coloca limite. Mas foi o amor que me trouxe até o processo de tratamento, sabe? Porque a dor era muito grande. Claro, tem que querer, mas muitas das vezes, às vezes aqui na comunidade mesmo, você vê que a pessoa ela vem por convencimento de alguém. Só que chega aqui, a gente faz o processo e ela começa a entender que pô, foi a melhor escolha que eu tive.
entendeu? Se dá essa oportunidade. Muitas das vezes eu falo isso. Você não se deu a oportunidade de experimentar um monte de coisa, se dá uma oportunidade de experimentar o tratamento, vem com a gente, caminha com a gente um tempo, um período, para ver se é isso mesmo, para ver se faz algum sentido na sua vida, sabe? E é esse convencimento que ele vem transformando e mudando a vida de muita gente, entendeu? Puxa, linda história, testemunho Ele incrível. resume muito e amplia ainda mais ao mesmo tempo tudo que foi dito aqui por experiência própria. Muito obrigada ao Fábio que tão gentilmente nos concedeu essa entrevista. Mostrando que realmente dá certo, né, Darlene? Que é Exatamente. possível, com a ajuda de Perfeito. Deus, da família e a força de vontade também, né? Que isso Perfeito. é totalmente importante. Amanda, obrigado Eu que por agradeço, estar com a gente aqui mais uma vez. Obrigada, obrigada, obrigada. Adoro falar desse tema, adoro estar aqui. Busquem ajuda profissional, ainda há esperança, você consegue ficar sem alguma muleta para você viver. E tenha fé, busquem Deus também, mas não se esqueça que você não está sozinho e sozinho você não vai chegar muito longe, mas com a sua família, com o seu amor próprio, você vai conseguir. Obrigada, querida. Obrigada. Eu me lembro como se fosse hoje, já fazem 20 anos. E eu tinha perdido um ônibus fora da minha cidade, já era 10h40, 45 da noite, e não tinha nenhuma possibilidade de voltar. E eu fiquei correndo de um lugar para o outro depois da última aula na faculdade, tentando achar uma forma de voltar para casa. Onde eu morava, de onde eu estava até onde eu morava, tinham muitos ônibus fretados que traziam estudantes que faziam faculdade ali. Então eu corri para uma outra faculdade porque eu sabia que ele saía um pouco mais tarde e ao chegar lá o ônibus já tinha saído também. Aí eu corri para uma segunda e quando cheguei lá o ponto de ônibus estava vazio porque ele já também tinha ido embora. Eu tinha uma chance apenas, pegar o último ônibus de linha que não fosse fretado para voltar para casa, que saía à meia-noite da rodoviária. E eu passando descobri na rodoviária que esse ônibus que passava à meia-noite não ficava parado lá porque a rodoviária estava fechada, os guichês também, então a compra e a entrada dos ônibus era junto com o motorista. Então a minha chance na rodoviária também não era grande, então eu corri para a estrada onde o ônibus passava. Nisso, numa conta assim, eu já tinha andado mais de 10 quilômetros em tentativa de ir para casa. E quando eu cheguei na estrada, esperando pegar esse ônibus, eu percebi, andando, olhando, procurando, que também não teria nenhuma chance. E essa chance, isso se confirmou quando o ônibus passou. E eu fiquei andando. Depois de um bom tempo, já perdido numa estrada, eu tive uma ideia que era para ter tido há muito tempo. Peguei o telefone, parei no orelhão e disse uma frase, às 3 horas da manhã. Liguei e falei, pai, vem me buscar. Eu poderia ter dito isso às 10h30 da noite, mas das 10h30 às 3 da manhã eu fiquei tentando resolver o problema de um jeito que não gerasse nenhum tipo de comprometimento, de dependência ou que ferisse meu ego em relação a uma outra pessoa. Eu queria convencer meu pai de que eu era capaz de resolver o problema sozinho. E eu disse uma frase que foi aquela frase na minha vida, mas é uma frase central de qualquer vitória, em qualquer episódio da vida. Eu digo para você hoje que pode ser que a única coisa que você precisa falar hoje é pai, vem me buscar. Eu ouvi desse pai, desde quando eu era muito criança, uma música que dizia assim, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era triste, um desprezível pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele, anota aí, estendeu a sua mão para mim. A Bíblia não joga leve quando ela fala de vício, nenhum vício. E ela em nenhum momento trata vícios com nenhuma outra nomenclatura que não seja idolatria e pecado. Sim, na Bíblia, vício é idolatria em todas as suas características. É alguém que se desloca de Deus para ser a fonte de salvação para sua satisfação, relevância e felicidade. E aposta satisfação, relevância, felicidade e salvação em uma outra coisa que não seja Deus. No primeiro mandamento, Jesus disse, eu sou o Senhor que te tirei do Egito, da casa da servidão. Ele se apresenta como Salvador. Então diz, não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que nós somos tentados a colocar um outro Deus na frente dele é para nos salvar de coisas. Eu não estou falando só de salvar de uma cruz, não. Estou falando de nos salvar de tudo. Ou é Deus nosso salvador de tudo, ou somos idólatras. E a Bíblia não trata isso de uma maneira leve. Ele fala que quem por eles é conduzido, quem se deixa conduzir por um vício, não é sábio.
Mas ele não está dizendo isso para que você se afunde ainda mais na culpa por estar viciado em alguma coisa. Ele está dizendo bem claro para você não perder o seu tempo em nenhuma outra coisa que não seja ele para tirar você de lá. Se ele trata vício como pecado, é porque ele está dizendo que é ele que vai resolver. Se ele trata o vício como idolatria, é porque ele está dizendo que se você virar os olhos e olhar para o Deus verdadeiro, você começou a resolver o problema, porque é exatamente isso que é o ponto. Esse é um problema que você não resolve. Mas se o vício é pecado, então sim. Se é uma doença que você não sai dela sozinha, nós podemos dizer a mesma coisa do pecado. Ninguém sai do pecado sozinho. Sempre alguém estende. A minha Bíblia está aberta em um texto que eu queria que você pensasse muito, muito nisso. Esperei com paciência no Senhor, disse o salmista. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e afirmou meus passos. Agora anote, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Da lama para o louvor. Esse é o plano de Deus para a minha e para a sua vida. Não sei como você está, não sei como você pensa, mas olhe, há uma mão estendida para você. Eu era triste, um desprezível pecador, mas Jesus estendeu a mão para mim. Estende para você e toda a história bonita começa com esse toque. Amém. Amém. Que preciosidade. Lindo, lindo, lindo. Amanhã estamos de volta, hein? Se Deus quiser, mais um Entre Família junto com você. Abraço, até lá. Amanhã. Tchau, tchau.